paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade a esses estudos maravilhosos sobre libertação, sobre cura interior. Nós estamos nos inteirando para quê? Para que a gente verdadeiramente entenda que nós estamos em guerra diariamente. Todos os dias nós temos que matar um leão e deixar o de amanhã amarrado para diminuir o trabalho, não é verdade? Por isso, em nome de Jesus, vamos seguir em frente, porque eu tenho certeza que nós iremos aprender muito mais coisas. E eu quero parabenizar você que tem acompanhado esses estudos. Não deixe de dar o seu testemunho, de fazer seu comentário, para que outras pessoas também sejam edificadas e sejam encorajadas também a falar do que Deus está fazendo, amém? Através desses estudos. Amados, é isso que a Igreja de Cristo precisa, amém? Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas entendemos que nós temos uma caminhada nesse mundo e que nós devemos permanecer limpos, transformados, libertos, curados verdadeiramente de todo o pecado, de todas as alianças que nós fazemos nesse mundo, primeiramente antes de partirmos dele, não é verdade? Antes do nosso Deus nos recolher. Por isso que nós precisamos nos manter santos. Amém? E o Senhor Jesus diz: sede santo porque eu sou santo. Então nós vamos aqui exatamente aprender mais e mais, porque nós queremos estar com o nosso Cristo, queremos viver na Jerusalém celestial e sabemos que para estar lá só entrarão aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Amém? Por isso que o Senhor Jesus está o tempo todo nos ensinando e nos alertando para os perigos desse mundo, para os perigos dos nossos adversários, para os perigos que o nosso eu, a nossa carne, nos causa, oprimindo o nosso espírito e tentando nos afastar do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vamos continuar firme, amém? Eu separei um texto bíblico aqui, amados, que nós vamos ler aqui, é sobre um rei tremendo, que é muito bom você aprender sobre ele, que está na 1 de Reis, capítulo de número 15, nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 ao 15, que diz assim: no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Versículo 15, para encerrar essa nossa leitura. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Amém, queridos? Então nós vimos aqui um rei tremendo. Se nós analisarmos aqui, a gente vê que muito tempo, na época dos reis, muitos eram bons e outros eram maus reis. Uns eram exemplos a ser seguido, outros nem tanto, e outros de maneira nenhuma. Então aqui nós aprendemos, veja bem, o rei Asa sobre Judá, ele destruiu os altares pagãos, ele reconstruiu o altar de Deus, ele construiu cidades fortificadas, ganhou muita riqueza por meio de saques em conquistas estrangeiras. Ele removeu a rainha sua mãe por adorar a outros deuses, e ele levou o povo a adorar somente a Deus de todo o seu coração. Ele trouxe paz sobre Israel. Ele era muito amado e recebeu um lindo sepultamento. Entendeu, queridos? Então nós vimos aqui o quê? A primeira coisa que ele teve que fazer foi o quê? Foi purificar o altar. Assim como eu e você somos o altar do Senhor. Somos a morada do Espírito Santo. Nós precisamos o quê? Santificar. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa carne, do nosso viver. Amém? Para que possamos nos apresentar a Deus como altares santificados e restaurados pelo sangue de Jesus. Amém? Veja bem,
Aqui hoje nós vamos aprender nessa lição 10 sobre libertação com quebra de vínculos, amém? E eu quero dividir esses vínculos em duas partes para não ficar tão longo. Hoje nós vamos aprender a primeira parte, tá certo? Mas o que é um vínculo, pastor Genivaldo? É tudo aquilo que nos prende a uma determinada coisa. Se nós observarmos as Escrituras Sagradas, nós iremos ver que o nosso Deus está o tempo todo orientando o seu povo a não fazer alianças, a não se envolver com povos de outras nações, para que eles não viessem a se contaminar. Mas o povo se rebelavam e desobedeciam ao seu Deus e voltavam o quê? A envolver-se, viver ali assediando, arriscando contra o pecado. E com isso o que acontecia? Todo tipo de maldição eles acabavam se contaminando e levando para dentro do povo de Israel. Isso era amaldiçoado, ou seja, esses homens, essas pessoas acabavam o quê? Amaldiçoando suas famílias, deixando um legado de maldição. Vocês lembram que aqui nós estamos aí passando por essa guerra contra o coronavírus? Não é o cuidado maior do mundo para que a gente use máscara, para que aqueles contaminados fiquem isolados, para que eles não espalhem mais. A mesma coisa, amados, é o pecado, a mesma coisa era a maldição, a mesma coisa eram esses vínculos que as pessoas criavam. Quando se envolviam com outras nações, com outros povos, eles acabavam, em vez de trazer essas pessoas para servir ao Deus Todo-Poderoso, eles acabavam se corrompendo e servindo aos deuses dessas pessoas. Entendeu, amados? Por isso que o Senhor estava o tempo todo chamando essas pessoas a buscarem. Hoje eu quero mostrar, nesse primeiro quebra de vínculo, o assunto libertação com quebra de vínculo. Quando se fala em libertação, imediatamente a gente o quê? Associa logo o quê? A expulsão de demônios, não é verdade? Não podemos negar que expulsar demônios é libertar uma pessoa. Mas não estaremos aqui ensinando simplesmente como expulsar demônios. Mais do que isso, nós queremos mostrar como fechar as brechas, como fechar portas, como fechar janelas para os demônios, para que eles não voltem mais a entrar na nossa vida, para que eles não voltem mais a nos trazer prejuízo. Veja bem, tem pessoas endemoniadas que vão às igrejas e os demônios, esses demônios são expulsos, mas logo depois eles voltam. É como a Bíblia diz, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. 2 de Pedro 2, do 20 ao 22, eu quero deixar esse texto aí para você ler e ver o quanto isso é importante. A coisa é tão séria, meus irmãos, que não para por aí. A Bíblia diz que o quadro se agravava mais ainda. Vamos ver o que é que Lucas 11, no versículo 24 e 26 fala. Veja a estratégia do inimigo aí, ó. Lucas 11, do 24 ao 26, nós vamos fazer uma leitura, tá certo? Olha aí. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então nós vimos aqui, ó, a pessoa ela vai para a igreja, ali ela expulsa o demônio da vida dela. E aí o que acontece? Essa pessoa está livre, mas o que acontece é logo ela começa a deixar abrir as brechas e esses demônios vão entrando e vão voltando sorrateiramente, devagarinho, e daí a pouco invadem a vida da pessoa e leva a essa pessoa a um estado muito pior. Por isso que você encontra muitas pessoas que hoje estão desviadas da igreja, que não tem mais força para voltar, que diz, eu gostava tanto, mas agora eu não consigo mais. Eu fazia isso tanto para Deus, agora eu não faço mais. Entendeu, queridos? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque são esses demônios que vão entrando. Olha, eu vivi uma experiência, nós estávamos no retiro espiritual e estava exatamente ministrando sobre libertação. E ali tinha uma jovem que ela tinha se rebelado dentro de casa, brigado com o pai e com a mãe, e então ela foi embora. E ela conheceu um índio. E ela então se apaixonou por esse índio e os dois foram morar, e ela resolveu morar lá na aldeia desse índio. Mas aí, na medida que o tempo foi passando, esse relacionamento não deu certo, ela resolveu vir embora. Ela foi embora. E ela estava passando nesse retiro. E ali os demônios estavam pegando ela e estavam judiando muito dela. E aí expulsavam os demônios, mas logo depois eles voltavam.
E aí, então, nós orientamos essa moça exatamente o quê? A fazer esse processo que nós estamos fazendo aqui, esses ensinamentos. E aí o que acontece? Essa moça ela foi liberta e hoje ela é uma grande pregadora exatamente nessa área de libertação. Deus usa ela tremendamente. Por quê? Porque ela viveu isso, amados, entendeu? Por isso que a gente tem que estar esperto. Nós vimos aqui o Senhor Jesus mostrando que aquele demônio sai, mas ele não se dá por vencido. Ele vai lá, junta e comer e ficar. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina lá na epístola de Pedro, que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Então ele está ali o tempo todo procurando o quê? Uma brecha para poder entrar e trazer toda a sua sujeira de volta para a mente, para o coração e contaminar aquela pessoa, trazendo esfriamento, desânimo, afastando aquela pessoa de Deus. Por isso que precisamos estar alerta, amém? Então, assim, se expulsarmos os demônios de uma pessoa, se esta pessoa primeiramente não aceitar Jesus, ela não buscar a sua comunhão com o seu Deus, certamente essa libertação não acontecerá e ela será apenas momentânea. Se as portas por onde esse mal entrava, se elas não forem fechadas, esse mal voltará e virá com mais demônios, agora na tentativa de roubar, de destruir e de matar esta pessoa. João 10:10 diz o quê? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Na tentativa de quê? De ajudar, estaremos piorando ainda mais o estado dessa pessoa. Na verdade, amados, expulsar demônio não é difícil, pois não é em nosso nome, mas sim no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Conforme Marcos capítulo 16, no versículo 17 nos ensina, vamos lá dar uma olhadinha? Em versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Então aqui nós vimos que é em quem? No nome do nosso poderoso Jesus Cristo. Amém? É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver João 14, o que é que quer nos ensinar também? Ó, João 14, do 12 ao 15, o que é que diz? Ó, em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tá, viu aí? Então nós vimos que é no nome de Jesus, que é o Todo-Poderoso, tá certo? Por isso que não é difícil expulsar demônios. O mais complicado é o quê? Você se manter firme para que esses demônios não voltem e não encontrem brechas de novo. Amém? Vamos conhecer duas fases da libertação com quebra de vínculo. Primeiro é o quê? A expulsão, certo? Cuidado com o exorcismo. Quando nós falamos de libertação, não estamos falando necessariamente de expulsão, mas orientando a pessoa a quebrar, renegar os seus vínculos com o pecado, deixando todo o pecado e vivendo uma nova vida de santidade. Há pessoas que são libertas de uma vez e há outras que o processo é mais longo. Pode acontecer também que no momento do conflito, alguma pessoa venha à manifestação. Neste caso, é necessário a expulsão. Agora veja bem, o segundo ponto é renegação. Renegar significa o quê? Tornar sem efeito e rejeitar. Adquire-se um desprezo pela coisa renegada. Portanto, não é simplesmente abandonar. A renegação é uma espécie de veneno contra Satanás e suas forças contra nós. Funciona também como um antídoto do veneno dele contra a pessoa que o renega. Exemplo, a cobra. O seu próprio veneno não traz cura, não é verdade? A renegação ela deve ser feita pela pessoa oprimida, em voz audível, para que Satanás e seus demônios ouçam, pois eles não são oniscientes, onisciente somente o nosso Deus, amém? A renegação ela é uma declaração a demônios e não uma oração a Deus, certo? Não sendo oração, não devemos nos postar, mas sim irmos com determinação. A pessoa oprimida ela deve renegar, ou seja, rejeitar todos os vínculos que mantinha com as trevas antes de conhecer Cristo, antes de entregar sua vida para Cristo, alianças que são feitas, vínculos que foram criados. Renegar os vínculos é o que? É fechar as portas de entrada dos demônios, amados, impedindo a volta desses demônios. Vamos aprender como impedir que os demônios voltem a tomar conta de uma pessoa, tornando poderosa em Deus para e como libertá-la totalmente do poder do inferno. Exemplo,
a igreja na face da terra. João 8,32. O que é que o Senhor nos ensina? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus ela é poderosa para libertar qualquer pessoa que tenha vínculo com o mundo, com o inimigo. Uma das maiores portas de acesso de demônios na vida das pessoas se chama vínculo. Precisamos entender o que é vínculo, então quebrá-los, fechando assim as portas. Bases bíblicas sobre vínculo no Velho Testamento. Nós vamos examinar as adversidades de Deus no Velho Testamento para que o povo de Deus não criasse vínculo ou laços ou embaraços com Satanás. Note que estas passagens bíblicas elas estarão se referindo sempre ao mesmo assunto, vínculo. Exemplo, Êxodo 23, se você olhar do versículo 32 a 33, você vai ver o Senhor adverte o seu povo a não fazer aliança com outros povos. Lá em Êxodo 34, no versículo 12, o Senhor volta a alertar o povo a não fazer alianças com nações estranhas. Então, primeiramente, a gente vê aqui Deus falando para o povo, depois a não fazer aliança com nações, ou seja, o Senhor adverte todo Israel através de Josué para não se misturar com as nações ímpias. E se desobedecesse, não receberiam o livramento do Senhor. Então, amados, não dá para a gente andar, amém, de braços dados com o pecado. Hoje a gente vê as pessoas, queridos, que elas não se posicionam, que elas querem servir a Deus do mesmo jeito, elas não querem mudar, elas não querem largar o pecado, elas não querem quebrar os vínculos, elas não querem deixar as coisas que amarram a vida delas para trás. Por isso que nós precisamos o quê? Estar alerta, amados. Precisamos estar ligado para que a gente não deixe brechas, não permaneçamos com esses vínculos atrapalhando a nossa caminhada com o nosso Deus. Deus ele não está afirmando que eles deixarão de ser seu povo ou perderão a sua salvação, mas está advertindo para a possibilidade de quê? De se enlaçarem-se e assim viverem uma vida de derrota e cheia de transtornos. Veja bem, base bíblica sobre o vínculo no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos forte advertência do apóstolo Paulo escrevendo ao pastor Timóteo. Note que neste texto não é para os ímpios, mas para as pessoas que estavam dentro da igreja, já convertida. Vamos lá em 2 Timóteo capítulo 2? 2 Timóteo 2, do versículo 20 ao 26, diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar nestes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outros sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a vontade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então nós vimos aqui a Bíblia tratando sobre laços que o diabo prepara para quê? Para escravizar o povo de Deus. Cumpriremos a vontade do nosso Deus, por favor. Preste muita atenção, meu amado. Palavra por palavra. Há dois verbos nesta sentença. Um no presente e um no passado. Aqui o primeiro que se desprendam, algo presente agora, desprender de quê? Dos laços do diabo. Segundo, havendo sido o quê? Presos ao diabo, aqueles crentes que não estavam nas mãos do diabo porque eram salvos em Jesus, mas faltava o quê? Desprender-se dos laços. Estamos começando o quê? A entender que um cristão, mesmo tendo aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, na sua vida ele pode ter laços que o prendem a Satanás. Não estamos falando aqui a questão de quê? Da salvação. Estas pessoas
que aceitaram a Jesus estão salvas e um dia estarão com Jesus eternamente, se permanecer nele. Amém? A palavra do Senhor diz, né? Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Quero que você saiba como viver uma vida abundante. Amém? E também desfrutando de todas as bênçãos do Senhor, sem os laços do inimigo para lhe prender. Então, amados, a gente vê também Hebreus 12, no versículo 1, mais considerações aqui no Novo Testamento. Deixemos todo o embaraço e o pecado. O autor aos Hebreus aqui, ele nos ajuda o quê? Ele nos ajuda neste entendimento, ao mostrar que há uma diferença entre pecado e laços. A expressão usada não é ou, ela e sim e. Significa que são duas coisas, com certeza absoluta, já deixou o quê? O pecado no momento que você aceitou Jesus. Mas os embaraços, talvez você nem saiba disso. E é verdade. O que temos percebido nas igrejas é que a maioria das pessoas não sabiam disso. Por isso o autor fala o quê? Em correr a carreira cristã. Para começar a carreira cristã, você teve de quê? De aceitar a Cristo e deixar o pecado. Mas para correr bem enquanto você está vivo nesta terra, não pode ter embaraços, ou seja, não pode estar preso, nem envolvido com laços desse mundo e etc, e etc. Amém? Por isso, muitas pessoas que já aceitaram a Jesus, elas não estão vivendo aquela vida abundante que o Senhor nos prometeu lá em João 10:10. Amém? Por causa de quê? Dos laços, dos vínculos criados. A salvação sem quebra de vínculo, por exemplo, apresenta um exemplo de uma pessoa que era pai de santo, envolvida com magia negra, e que se arrependeu e se converteu. Seu nome se chamava Simão Mágico. Depois, se você puder, vamos lá em Atos 8. Ato 8, do 9 ao 11, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, e iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, ao menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então nós vimos aqui o quê? Um feiticeiro que estava ali enganando o povo. Amém, queridos? Por isso que a gente precisa estar alerta. Mas logo a seguir veio o quê? Veio cair por terra, porque ele estava em laços que o prendiam ao passado. Amém? Se você depois ler aí Atos 8, do 18 ao 23, você vai ver a conversão desse homem. Simão Mágico, ele exercia a magia negra. Era abominação, conforme adverte o Senhor na sua palavra, lá em Deuteronômio 18:11. Mas o povo era enganado por não conhecer nem viver a palavra de Deus e acreditava que o que ele fazia era obra do grande Deus, que operava através dele. Quando Simão ouve o evangelho pregado por Filipe, ele se converte e foi até batizado. Agora ele era salvo dos seus pecados. Os seus pecados foram perdoados. Ele já estava até na igreja. Atos 8, do versículo 12 e 13, você vai ver. Mas os laços não foram quebrados e ele veio o quê? A cair de novo. O motivo da queda está lá em Atos 8, do 20 ao 23, né, que diz assim: Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Interessante, amados, que esta expressão, cheio de amargura, é a mesma advertência que o Senhor fez lá em Deuteronômio 29:18. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo, comparado como se fosse o que? Um laço feito com outros deuses. Então, amados, é isso que nós precisamos entender. A salvação com quebra de vínculos. Nós aceitamos a Cristo, pois agora vamos lutar. Vamos nos afastar de tudo que nos prende. Amém? Se vocês olharem um testemunho meu aí que tem de Cubati a Brasília, da Paraíba ao Distrito Federal, vocês vão ver o meu testemunho ali. O que eu era antes, e eu larguei tudo para viver com Cristo. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Nós aqui encerramos quebra de vínculo, a primeira parte. E nós vamos, na próxima, trazendo a parte 2. Amém? Então continue firme aí com Cristo e em nome de Jesus nos veremos no próximo vídeo. Amém? Se prepara porque Deus tem mais coisa profunda para falar conosco. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?